Fala, segundo ano, mais uma vez aqui com vocês. Muito prazer. Um bom dia para todos. Vamos falar um pouquinho hoje de países de industrialização tardia. Ué, professor, o que é isso? É aqueles países que se industrializaram após a Segunda Grande Guerra, né? Ainda não iremos falar sobre o Brasil, ok? Vamos deixar um capítulo para a gente tratar só sobre a industrialização brasileira. Então, que países seriam esses de industrialização tardia? Vamos falar então da China, segunda maior potência econômica, segundo maior PIB, segundo maior exército, tá ok? Vamos falar de um grande gigante também, a Índia. Vamos falar de tigres asiáticos, tá? Regiões conhecidas como tigres asiáticos. Já vou colocar um desafio aqui para vocês, né? Porque a gente vai falar de Hong Kong, a gente vai falar de Singapura, a gente vai falar de Taiwan, que são províncias chinesas. E iremos falar de um país configurado, né? Iremos falar sobre a Coreia do Sul, né? Mas alguns textos, muitas das vezes vai aparecer lá no livro de vocês como países conhecidos como tigres asiáticos, ok? Mas a gente sabe que alguns deles são províncias da China, principalmente Hong Kong, que está querendo aquele afastamento definitivo, ok? E dentre esses países que se industrializaram após a Segunda Guerra Mundial, tá? Perceberam que o lucro só viria, assim como o México e a Argentina, que o lucro, a melhoria da qualidade de vida, a urbanização só viria após a industrialização. Então iremos falar do México e da Argentina, ok? E aí então é muito importante que a gente comece a observar o território que a China possui, né, como influência. A gente tem ali a China como o segundo, a gente tem Rússia, primeiro país, Canadá, China, o terceiro maior país em dimensão territorial. Então quer dizer que tem uma riqueza de subsolo, eles têm uma vasta mão de obra que pode ser aproveitada para isso. Então, com o objetivo de expandir seu território, o Japão lançou várias ofensivas no Extremo Oriente, conquistando várias áreas. Que áreas seriam essas? Filipinas, Indonésia Francesa, tá? Indonésias holandesas, assim, com a característica de levar as suas plataformas de exportação, a sua tecnologia, as suas indústrias, e ao mesmo tempo se tornaria um corredor de isolamento contra o socialismo, tá? Então, o grande objetivo do Japão naquela área ali, o Japão ele conquistou várias áreas e dentre elas ele foi ajudar os tigres asiáticos. Mas para a gente falar da China, dessa grande potência, a gente precisa relembrar dos grandes objetivos que levaram a China a se industrializar. Primeiro a gente vai ver essa evolução das atividades industriais. Não podemos esquecer do grande Mao Tse-tung, ok? E aí então a gente vai falar que o Mao Tse-tung, ele liderou uma das piores, né, vamos falar assim, diversificação de atividades industriais, a pior tentativa de industrialização na China, né? Ele consegue fazer o grande salto para frente, só que deu errado, ok? Então a gente precisa reconhecer que o grande salto para frente, a revolução cultural, aquela revolução que de cultural não tinha nada, era acultural, porque quem era contra o socialismo de Mao Tse-tung, né? Eles eram banidos, sofriam, né? Quem sofreu muito na mão de Mao Tse-tung foi Deng Xiaoping, né? Que depois de Mao Tse-tung se torna o líder da nação chinesa e leva a China a criar zonas econômicas especiais. Ou, vou falar de uma maneira mais simples, criou áreas com infraestrutura para que a China recebesse indústrias capitalistas. Ué, professor, mas eles são socialistas. Eles perceberam lá em 78 que se
eles não se industrializassem de qualquer jeito, não atraíssem as empresas transnacionais, eles não conseguiriam melhorar a qualidade de vida da população que passava fome, tá ok? Um dos outros grandes objetivos também é alinhar as atividades chinesas, né? Nesse capítulo a gente vai perceber isso. E aí a gente percebe também que as atividades industriais vão ser importantes, até mesmo se a gente for falar da China, ou melhor, se a gente for falar da Índia, que tem uma grande estratégia, tem uma boa saída para o mar, né? E aí ela é grande produtora de eletroeletrônico, tá? A China, então, ela começa a pensar que Mao Tse Tung, no comando, ele faz a Revolução Comunista em 1949. O Partido Comunista chega ao poder, né, através de uma luta, através dos seus colaboradores. Ele começa a implementar mesmo o socialismo dentro da China. Então a China começa a levar a sério as questões soviéticas, né? O governo dos Estados Unidos apoia Taiwan, apoia Hong Kong, por conta de Hong Kong nesse período ser ainda colônia da Inglaterra. E aí então o Mao Tse Tung, a maior parte da população, como ela concentrava-se na região rural, a gente fala das comunas populares. O que seria isso? Comunas populares. Desenvolvia-se atividades industriais voltada para o abastecimento interno, com a própria população criando alimentos, produtos têxteis, calçados, produtos semi-industrializados, tá? Essas comunas populares foi um dos objetivos do grande salto para frente, né? Que a finalidade era acelerar a coletivização do campo, mas não deu certo, né? É considerado uma das piores tragédias do século XX, se a gente for falar do fracasso de Mao Tse Tung. E aí o que ele faz? Em 66, ele vai lá e revolução cultural neles, que de cultural não tinha nada. Revolução cultural, né, os estudantes, as brigadas vermelhas, eles queriam purificar aquelas pessoas que queriam voltar com o pensamento voltado ao capitalismo. Então, uma das pessoas que foram mais perseguidas, né, Deng Xiaoping, né, era um dos grandes opositores do Partido Comunista. E é interessante a gente notar, tá, que nesse período a China se isola totalmente do mundo. Além de se desorganizar do sistema produtivo, sistema de ensino, o ensino cai. E aí o que acontece? Em 1976, com a morte de Mao Tse Tung, o país perdeu o seu líder comunista, o seu líder socialista. O que acontece? Aquele cara que era perseguido, chamado Deng Xiaoping, ele assume o poder em 1978. Então, qual é a primeira grande reforma que ele vai fazer? Ele pensou, poxa, a gente está atrasado tecnologicamente, a educação vai de pior cada vez mais. Então, eles vão... Deng Xiaoping, ele pensa em trazer as empresas transnacionais. Aí, poxa, como é que eu vou fazer isso? Ele vai criar zonas econômicas especiais, chamados ZEIs, né? O capital internacional, para ele se instalar na China, o que ele faz? Ele oferece aquele grande mercado consumidor. Lembrando que a China já passava de 1,7 bilhões de habitantes. Mão de obra barata, grande mercado consumidor, isenção total ou parcial dos impostos, abundância de matéria-prima. E aí então, eles tinham fonte de energia, ele cria infraestrutura, cria áreas, demarca regiões próximas ao litoral da China e manda ver. Se a gente olhar para o mapa da China, a gente vai perceber que os setores industriais, a extinção das comunas populares, a gente vai ver que Xangai, Honshu, né, só alguns dos exemplos, tudo ali no mar do Japão, né, próximo ali a todo o litoral, né? E é nesse período que vai começar
empresas que quisessem se instalar na China aproveitar esse incentivo. Então elas deveriam se associar a essas áreas econômicas especiais ou zonas econômicas especiais. E aí essa situação, esse sistema ficou conhecido como Joint Ventures, porque quer dizer as parcerias que seriam feitas, tá? Tanto na área de tecnologia, na área de infraestrutura, empresas estadunidenses, empresas japonesas, empresas da Coreia do Sul, ok? Empresas francesas, principalmente para montar aparelhos eletroeletrônicos. Os eletroeletrônicos muito importante para eles, porque deu um salto para a industrialização dele. Eles começaram a ser a mão de obra do mundo, tá ok? Sendo a mão de obra do mundo, então, e eles se colocaram numa situação de que era favorável investir dentro do país, ok? Falando um pouquinho da China, a gente tem que... falando um pouquinho da Índia, a gente tem que começar a falar da Índia a partir de 1947, né? Já com 1,2 bilhões de habitantes, ao lado da China, maior população absoluta, né? Quer dizer, maior número de habitantes, né? Só que a China, ela dava apoio ao Paquistão e também reivindicava a Caxemira, né? Só lembrando, Caxemira é um território que está ao norte da Índia, próximo ao Paquistão, próximo à China também. Só que a Caxemira, ela é de maioria muçulmana. E a maior parte do território é controlado pelos indianos, cuja religião é o hinduísmo. Então o hinduísmo não tem nada a ver com os muçulmanos. Então, essa tensão provocada no período da Guerra Fria, quer dizer, da corrida armamentista, levou ambos os países a desenvolverem armamentos nucleares. Tanto a Índia quanto o Paquistão têm armamentos nucleares e reivindicam esse território, tá ok? E aí então a gente vai falar um pouquinho da Índia como uma indústria voltada também para o eletroeletrônico, uma indústria que o crescimento ele foi acelerado e está distante da possibilidade de melhorar a qualidade de vida da população, mas tem feito melhorias significativas, mais como 1 bilhão 1,2, né? Hoje já deve ser 1,6 bilhões de habitantes. Então isso quer dizer que as regiões mais industrializadas, Mumbai, Bangladesh, tá? Nova Delhi, ainda tem uma melhor remuneração da mão de obra deles, tá ok? E a Índia, então, por conta da religiosidade também, eles passam uma dificuldade muito grande, tá? E chegando agora, a gente pode falar de tigres asiáticos. Por que algumas regiões são comparadas a tigres asiáticos, né? A gente deve pensar que esses países, eles são referidos à imagem do tigre para que, de certa forma, a eficiência na caça, a eficiência na agilidade do tigre, a agressividade do tigre, a rapidez, fosse comparada à força produtiva com que esses países se industrializaram, ou essas regiões. A primeira dela, Hong Kong, é uma cidade chinesa. Hoje ela está sob domínio chinês, mas se a gente pegar últimas reportagens aí de um mês atrás, a gente vai ver que eles estão tentando a sua própria administração. Porque em 1997, a Inglaterra ela volta a administração para o governo chinês. Só que como eles eram governados, eles eram províncias da Inglaterra, eles têm características capitalistas. E a China é um país comunista, tá? No seu regime não democrático, porque ele é um regime totalitário, tá? Então, quem é que vai compor esse primeiro grupo de tigres asiáticos? Coreia do Sul, Taiwan e Singapura, ok? E então, a partir do primeiro choque do petróleo lá em 1973, organizado pelos países que tinham petróleo, então o que eles fazem? A solução encontrada foi eles criarem, eles se transformarem em plataforma de exportação. Eles ganharam
a solução encontrada, né, por eles? Eles pegaram investimentos japoneses, né, utilizando os investimentos estadunidenses também. Então as indústrias foram cada vez mais se expandindo dentro desses territórios, né? Lembrando, a gente está falando a partir de 1973. Né? Mão de obra barata, vantagem de deslocamento, porque eles estão ali próximo ao litoral, países com menor carga tributária, países com impostos baixos, criaram infraestrutura para poder receber. Então essas regiões foi uma região de grande atrativo, tanto para os Estados Unidos quanto para o Japão. Por isso eles se tornam importantes como associação para a exportação de produtos industrializados. Diferente de como foi o Brasil, que a gente vai falar um pouquinho mais à frente, o Brasil se industrializa para repor aquilo que ele não conseguia comprar, tá? Mas só para a gente ter uma ideia, falando de uma característica que é comum lá no Japão, que eu falei no capítulo anterior, os Zaibatsu, que são empresas com laços familiares, tá? Na Coreia do Sul existe também um esquema semelhante a esses Zaibatsu, que a gente chama de chaebols. Né? Esses chaebols são controladas por uma grande holding, né? São empresas que estão ligadas formando holding, formada por uma holding, né? Tá lá Hyundai, Daewoo, Samsung, né? E aí elas formam um joint venture. São associação de empresas com características complementares. Uma vai complementando a outra. Uma forma de envolver empresas nacionais, empresas estrangeiras, empresas privadas, empresas estatais. Tá ok? Muito importante isso para a gente relembrar. Então, a primeira geração dos tigres asiáticos, Coreia do Sul, Hong Kong, Taiwan e Singapura. Segunda geração, Filipinas, Tailândia, Indonésia, tá? E Malásia. Elas vêm ser a segunda geração dos tigres asiáticos, porque estava dando certo e ao mesmo tempo criando aquele isolamento anti-socialismo, anti-China, anti-União Soviética, que a gente está falando do período da União Soviética. E aí, então agora a gente fala de um outro país que se industrializou pós Segunda Guerra Mundial, que é o México, né? O México se tornou independente em 1821, mas foi a partir da década de 90 que os Estados Unidos foram criando medidas neoliberais, né? A gente chama até efeito tequila, a repercussão que a economia quase que se desintegrou, né, durante a adoção do modelo neoliberal, né, as empresas estatais foram sendo privatizadas, isso prejudicou muito eles, porque as empresas mexicanas que se tornaram maquiladoras. O que é isso, uma empresa maquiladora? É uma empresa de refino de petróleo, montagem de eletroeletrônico. Essas empresas, elas pertencem ao governo americano ou aos empresários estadunidenses. Eles lá ganham impostos baixos, tá? Mão de obra barata, mão de obra farta. E aí tudo que eles produzem, né, eles mandam para os Estados Unidos. É como se fosse uma empresa transnacional, uma empresa de característica de plataforma de exportação. Eles produzem para os Estados Unidos. E isso é uma maquiagem, é uma empresa maquiladora, tá ok? E aí é bem importante a gente também falar sobre a Argentina, né? A gente finaliza aqui na Argentina, que se industrializou também pós Segunda Guerra Mundial. Eles perceberam que no período entre guerras, tá? De 1920 a 1940, a 1939, eles não conseguiam produtos industrializados. E eles eram totalmente agrários. Toda a produção da Argentina era voltada para o primeiro setor da economia. Então, o que vai acontecer? Eles, aos poucos, vão investir em infraestrutura para poder receber
infraestrutura de indústria, né? Eles vão começar a industrializar os produtos do primeiro setor da economia, como o vinho, né? A uva para o vinho, a indústria têxtil, a indústria da carne, tá? E aí é bem importante a gente ressaltar que aí, se a gente está olhando isso no mapa, a gente vai conseguir fazer uma aula melhor. Daqui a pouco eu estou mostrando para vocês no mapa, tá ok, gente? Até lá.